Oi, crianças, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 14 de maio. Hoje nossa aula será de matemática e nós vamos trabalhar no livro EMAI, nas páginas 16 e 17, atividades 2.2 e 2.3. Vamos lá? Na página 16, nós temos a atividade 2.2. 1. Neste quadro numérico, há espaços que não foram preenchidos. Complete com os números que estão faltando. Então, observem o quadro. Olha lá, ele inicia no número 100 e termina no número 169. Na primeira linha, tem um espaço para vocês completarem com o número que está faltando. Observem como que está a sequência deste quadro numérico. De quanto em quanto os números estão aumentando? Olha lá, 100, 101, 102, 103, 104. Daí nós temos um espaço em branco. Qual número vai completar aqui? Ó? Depois vem o 106. Então, que número que está entre o 104 e o 106? Ah, o 105, isso mesmo. Daí, então, continuem a ler os números 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Na próxima linha, 110, 111. Que numeral que vai completar aqui, este espaço? Vem depois do 111 e antes do 113, está entre o 111 e o 113. Ah, 112. Então, vocês podem ir lendo os números e vão preenchendo as lacunas que estão faltando os numerais, certo? Enquanto vocês forem preenchendo, vocês já podem adiantar a atividade 2. Olha lá. Leia em voz alta algum dos números que você escreveu no quadro e responda. Então, conforme vocês forem preenchendo as lacunas, façam a leitura dos números para depois responder as questões A, B e C, ok? Letra A. O que há em comum nas escritas dos números na segunda linha? Então, aqui nós temos a primeira linha, segunda linha. O que vocês observam de comum, né? De igual na segunda linha? Olha lá, todos apresentam uma centena e uma dezena. Olha aqui o 110, o 111, 112, 113, 114, 115, todos apresentam uma centena e uma dezena. Qual outra coisa que nós podemos dizer que tem em comum nesta segunda linha? Os numerais estão aumentando de 1 em 1, observem, 110, 111, 112, 113, eles estão aumentando e a sequência aumenta de 1 em 1, certo? Então, vocês podem escrever aqui o que vocês observaram de comum nesta segunda linha. B. O que há em comum nas escritas dos números da terceira coluna? Então, linha é na horizontal, coluna é na vertical. Aqui está perguntando na escrita da terceira coluna. Então, a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. O que há de comum nesta terceira coluna? Observem, ó, 102, aqui vai caber o 112, 122, 132, 142, 152, 162. Então, nós podemos observar que tem em comum as centenas e as unidades.
porque todos os números têm uma centena e todos aqui têm 2 unidades. Observaram? Outra coisa que nós podemos observar, olha lá, do 102 para o 112, quanto que aumentou? 10. Então, nós podemos observar que nessa terceira coluna, os números estão aumentando de 10 em 10, ó. 122, 132, 142, 152, 162, certo? Então, 3 observações. Vamos retomar? Na terceira coluna, olha lá, todos os números possuem uma centena e 2 unidades. Isso é o que tem em comum na terceira coluna. E podemos dizer também que eles estão aumentando de 10 em 10, certo? Letra C. Que número deve ser escrito na quarta linha e na quinta coluna? Então, vamos procurar a quarta linha. 1, 2, 3, quarta linha. A quarta linha é esta daqui. Quinta coluna, então vou contar 1, 2, 3, 4, 5. A quinta coluna é esta. E a quarta linha é esta. Então, que número deve ser escrito aqui neste espaço? Vamos pensar. Depois que vocês preencheram, se nós observamos que a linha está aumentando de 1 em 1 e a coluna de 10 em 10, vocês podem pensar da seguinte maneira: 124 mais 10, quanto que é? Vocês vão completar aqui. Ou vocês podem pensar de outra maneira. Se a linha está aumentando de 1 em 1, então aqui, ó, 132, 133, o que vem aqui agora? Isso mesmo, 134, correto? Então, crianças, aqui neste quadro numérico, nós observamos algumas coisas em comum, algumas regularidades. Aproveitem para preencher, para ler os numerais, certo? E aprender a escrita dos numerais, ok? Então, vamos agora para a página 17. Na página 17, nós temos a atividade 2.3. Por meio de cartelas que você encontra no anexo 2, componha os números. Então, aqui nós temos os números escritos por extenso e vocês vão compor os números usando as cartelas do anexo 2. Para isso, então, vocês vão ter que abrir lá no anexo 2 e recortar os números. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão abrir mais ou menos no meio do livro, que tem a parte dos anexos, certo? Então, aqui nós temos a abertura dos anexos. Aqui tem o anexo 1, vocês vão abrir aqui, no anexo 2, que é da atividade 2.3. Fichas sobrepostas de unidades, dezenas, centenas e unidade de milhar. Aqui nós temos as fichas amarelas, são as unidades. Então, vocês vão recortar os quadrados aqui, desta maneira, ok? As fichas azuis são as dezenas exatas. Vocês também vão recortar, ok? As fichas verdes são as centenas. Vocês também vão recortar as centenas exatas. Recortem, não percam nenhuma pecinha, que agora eu vou mostrar para vocês como será feita a atividade, ok? Recortem aí o de vocês, que eu vou recortar as minhas pecinhas. Então, crianças, a professora já recortou as fichas
Então, aqui eu recortei as unidades. Observem bem como é que a professora recortou. Aqui eu recortei as dezenas exatas. Vocês vão recortar aqui, ó. A unidade, a dezena é a unidade, tá? Não pode separar os dois algarismos, ok? Então, aqui nós temos as unidades. Aqui nós temos as dezenas exatas, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E aqui nas fichas verdes nós temos as centenas exatas. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. E temos também a ficha branca, que é o 1000, certo? Mas aqui nessa atividade nós usaremos apenas centenas, dezenas e unidades. Na atividade do livro, está pedindo para formar o 123. Então, vamos ver. 123, ele é formado pelo 100 mais 20 e mais 3, certo? Então, aqui nós temos a decomposição do número 123. 100 mais 20 mais 3. Mas aqui nós vamos compor os números. E por isso que chama ficha sobreposta. Por quê? Eu vou colocar a ficha menor sobre a maior. Então, 100 mais 20. Olha lá, que número que formou? 120. Mais 3, 123. Então, aqui, vocês devem formar o número dessa maneira, ok? Sobrepondo as fichas, vocês podem colar e depois colar no caderno de vocês, ok? Vamos formar mais um número? Então, aqui está pedindo, ó, 257. O 257 é formado pelo 200. Então, vamos pegar aqui a ficha do 200. E 50. 200 mais 50 e 7. 257. Então, o 257 é formado de 200 mais 50 mais 7. Vamos fazer a composição desse número? 200, vou sobrepor a ficha do 50, vai ficar 250. Vou sobrepor a ficha do 7 e ficará 257. E é dessa forma que vocês vão colar no caderno, ok? Mais uma ficha para vocês entenderem então. 319. Olha lá. Vamos ver. 319 é composto pelo número 319. Como que é composto o número 19? Tem o número 19 já formado ali nas fichas? Não. O 19 é o 10 mais 9. Então, 300 mais 10 mais 9, 319. Só que aqui está pedindo para a gente compor o número. Então, eu vou sobrepor as fichas. 300, sobreponho a ficha do 10, fica 310. Sobreponho a ficha do 9, agora eu leio 319. Ok? Da mesma maneira, vocês vão colar dessa forma aqui no caderno, sobrepondo as fichas, ok? Agora, crianças, é com vocês. Vocês vão ler o número que está sendo solicitado e vão sobrepor as fichas para compor os numerais, ok? Agora é com vocês. Deixem tudo colado. Podem colocar a data no caderno e colar
as fichas sobrepostas, organizado dessa maneira, sobrepondo a dezena em cima da centena e a unidade em cima da dezena, ok? É assim que a gente compõe o número. Muito bem, vamos para a próxima atividade. Depois que vocês fizeram a composição dos números, na atividade 1, usando cartelas de 3 cores e sobrepondo-as, um estudante compôs diferentes escritas numéricas. Leia cada um dos números. Então, aqui, o estudante fez como vocês. Pegou as fichas, então pegou a ficha da centena, de uma centena, pegou a de 3 dezenas e de 2 unidades, foi colocando uma sobre a outra, né? Colocou primeiro a ficha do 100, daí sobrepôs a ficha do 30 e depois a ficha do 2 e compôs o número 132. Então, vamos ler cada um dos números que o aluno compôs? Então, vamos lá. 132, 444, 675, 325, 867, 999, 718, 556 e 281. Agora vamos ver o que a atividade está pedindo. A. Indique qual é o maior deles. Então, vocês vão observar os números compostos aqui e vão indicar qual que é o maior deles. Vou dar uma dica. Como que vocês podem observar e ver qual número é o maior? Vou dar uma dica. Observem as centenas, que é a ordem maior que aparece nesses números, né? Unidade, dezena, centena. Qual número aqui tem a centena maior? Qual número é o maior de todos esses aqui? Vocês vão responder aqui. B. Indique qual é o menor deles. De novo, vocês podem observar a centena para ver qual que é o menor e depois vocês olhem as dezenas e as unidades, tá bom? E vocês vão escrever qual é o menor número composto apresentado aqui. C. Escreva esses números em ordem decrescente. Ordem decrescente, nós já vimos, é do número maior para o menor. Então, aqui na letra A, vocês já descobriram qual que é o número maior. Vocês já escreveram aqui. Então, se eu vou escrever os números em ordem decrescente, você vai colocar o maior número aqui e vai colocando os demais números em ordem decrescente, do maior para o menor, até chegar no menor número apresentado aqui, certo? Prestem bem atenção, leia os numerais e façam a atividade, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudá-los, certo? Então, crianças, beijinhos para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças!